Esse é Wanderlei Silva sendo nocauteado na briga e depois sendo arrastado, seu corpo sendo arrastado para o canto em uma cena muito assustadora. Wanderlei Silva construiu um dos registros mais dominantes na história do MMA e era considerado o homem mais perigoso da era do Pride Championship. Mas aqui está a coisa sobre guerra. Todo homem que a trava paga um preço. E Wanderlei Silva, apesar de toda sua glória e momentos icônicos no Tokyo Dome, estava pagando seu preço com seu corpo em mente. Deixe eu mostrar você o destino trágico do assassino do Machado. O assassino do Machado nasceu. Wanderlei Cesar Silva nasceu em 3 de julho de 1976 em Curitiba, Brasil. Ele cresceu em um bairro perigoso onde brigas de rua começavam em tenra idade. Aos 13 anos, já estava treinando na Shootbox Academy, aprendendo Muay Thai e Kickboxing sob os treinadores Rudimar Fedrigo e Rafael Cordeiro. Essas brigas iniciais sem luvas deixaram cicatrizes ao redor dos 2 olhos. Marcas que ele carregaria em cada luta de sua carreira. Ele entrou no exército brasileiro no final de seus adolescentes. O exército notou-o rapidamente. Ele venceu torneios de luta internos e foi convidado a participar de seu programa Vale Tudo e Jiu-Jitsu. Foi aí que ele construiu o jogo de solo que eventualmente lhe renderia uma faixa preta em Jiu-Jitsu brasileiro além de sua faixa preta em Muay Thai. Quando se tornou profissional, a fundação estava completa. Experiência de luta de rua, disciplina militar e a cultura de treinamento duro do shootbox, que incluía joelhos de contato total, chutes à cabeça de socar e nenhuma contenção em sparring. Ele se profissionalizou em 1º de novembro de 1996 no BVF 6 em um evento Vale Tudo sem luvas. Ele nocauteou Dilson Filho com um cotovelo direito no primeiro round. Sua segunda luta no BVF 10 terminou em. Ele se moveu para o circuito do Campeonato Internacional de Vale Tudo e ficou 5-1 em 6 lutas com cada vitória vindo por nocaute ou parada. O apelido veio em 27 de abril de 1999. No IVCT 10, Silva parou Eugene Jackson com socos em. Os golpes eram tão pesados e tão incessantes que os promotores e mídia lhe deram um nome logo após a luta. O assassino do Machado era oficial. Esse mesmo ano, ele teve sua primeira passagem no UFC. Durou 3 lutas. Ele foi nocauteado por Vitor Belfort no UFC Brasil. Uma das paralisações mais unilaterais que a promoção tinha visto naquele ponto. Ele voltou com um nocaute de joelho voador contra Tony Patara. Depois, em abril de 2000, lutou contra Tito Ortiz pelo campeonato vago dos pesos leves do UFC no UFC 25 no Japão. Ortiz controlou a luta com wrestling e socos no chão. Silva perdeu por decisão unânime. A passagem pelo UFC tinha acabado, pelo menos por enquanto, mas as Pride Fighting Championships já o tinham lutado. Ele estreou no Pride 7 em 12 de setembro de 1999, vencendo por decisão unânime contra Kalag Nabin usando joelhos de clinch e quase submissões, as mesmas armas que ele tinha construído no IVC. Joelhos voadores, chutes de socar e pressão para frente que nunca paravam agora tinham um palco global. As grandes arenas do Japão nunca tinham visto nada assim. O que fazia Silva diferente não era apenas o quão violento ele era. Era o ritmo disso. Ele não esperava. Ele não circulava. Ele caminhava através de socos para desferir os seus próprios. E ele usava as regras do Pride onde chutes de soccer e pisadas em oponentes caídos eram totalmente legais, do jeito que a maioria dos lutadores usa jabs, como ferramenta de pressão e como uma declaração. A partir dessa estreia em 1999, ele começou a construir uma sequência de vitórias que eventualmente chegaria a 18 lutas dentro do Pride. 13 delas terminaram por nocaute ou parada. A sequência incluiu um sem resultado contra Gilbert Ival após um chute acidental na virilha e um empate com Mirko Krokop sob regras especiais de peso pesado, uma guerra de 15 minutos que nenhum dos dois terminou. Essa sequência de 18-0 ficou conhecida como uma sequência invicta de 20 e transformou Wanderlei Silva no homem mais temido do esporte. Rampage Jackson colocou claramente quando falava daqueles anos. Isto é o que as pessoas não sabem sobre Wanderlei, que é, quando eu estava lutando contra ele no Japão e no Pride, ele era um valentão e todos os outros lutadores tinham medo dele. E até mesmo lutadores que o respeitavam mantinham distância. Don Frye, um homem que não tinha medo de ninguém, descreveu a primeira vez que encontrou Silva pessoalmente em um set de cinema para o Pride. Ele saiu de seu carro e eu caminhei em direção a ele e ele caminhou em minha direção e estendeu a mão no bolso, tirou um pacote de chiclete e disse: "Você quer chiclete?" Então começamos a mascar chiclete juntos como um casal de meninos no estacionamento. Eu te digo, ele é um cara legal. Esse contraste, o homem mais violento do MMA compartilhando chiclete em um estacionamento diz algo real sobre quem Wanderlei Silva era fora da jaula. Dentro, era uma história completamente diferente. Até o final dos anos 1990, o assassino do Machado tinha colecionado títulos do IVC, uma luta pelo título dos pesos leves do UFC e agora estava passando pela principal organização de MMA do mundo. Os anos mais destrutivos de sua carreira ainda estavam pela frente. O homem mais perigoso do Pride. A era Pride não apenas tornou Wanderlei Silva famoso. Construiu registros que ainda se mantêm hoje. 22 vitórias no Pride, o recorde de todos os tempos da promoção. 15 knockouts, também recorde. 18 derribamentos, 720 golpes significativos desferidos, um reinado de título de 1 mel 39 dias, aproximadamente 5,3 anos, o mais longo na história do Pride. Estes não são números selecionados. Esta é a imagem completa do que ele fez de 1999 até 2007 na melhor organização de MMA do mundo na época. O título veio em 3 de novembro de 2001 no Pride 17.
Seu oponente era Kazushi Sakuraba, uma lenda japonesa que tinha derrotado vários membros da família Gracie. A multidão japonesa amava Sakuraba. Silva não se importava. Ele colocou Sakuraba no clinch e continuou jogando os joelhos até que o médico parou a luta, quebrando a clavícula de Sakuraba no processo. O campeonato dos pesos médios era dele. Esta foi a segunda luta no que se tornou uma das trilogias mais dolorosas do MMA para um homem. A primeira veio no início daquele mesmo ano no Pride 13, uma parada via joelhos e chutes de soccer em 1 minuto. A terceira veio no Pride Total Elimination 2003, onde Silva terminou com uma combinação de 2 socos em pouco mais de 5 minutos, 3 lutas, 3 paralisações. Sakuraba saiu de cada uma delas quebrado, sangrando ou inconsciente. O Grand Prix de 2003 foi a melhor sequência da carreira de Silva. Ele parou Sakuraba no round de abertura. Ele se sobressaiu contra Hidehiko Yoshida em uma guerra nas semifinais. E então na final, no Pride Final Conflict 2003, ele enfrentou Quinton Rampage Jackson. Ele prendeu Jackson no clinch de Muay Thai e jogou 17 joelhos consecutivos à cabeça e ao corpo um após o outro sem parar até que o árbitro o afastasse. Jackson foi salvo apenas pela parada. O revide no Pride 28 em 31 de outubro de 2004 foi ainda mais brutal. Jackson derrubou Silva no início da luta. Silva se levantou, jogou um contra-ataque mão direita e arrastou Jackson de volta para o clinch. Ele então terminou com joelhos e socos. Jackson terminou deitado inconsciente e sangrando sobre as cordas aos 3 minutos e do segundo round. Foi um dos nocautes mais conhecidos na história do MMA. Rampage anos depois descreveu como foi enfrentar Silva nessas lutas. Isto é o que as pessoas não sabem sobre o Wanderlei, que é: quando eu estava lutando contra ele no Japão, eu tinha medo dele e é por isso que ele não gostava de mim, porque eu não tinha medo dele. Eu sou como: você vai me atirar. Você vai me apunhalar. O quê? O que vou ter medo? Você tem mãos e pés assim como eu, sabe? Não tenho medo de você. Esse era o ambiente em que Silva vivia e empurrava a seu favor. No momento em que um oponente mostrava medo, ele empurrava mais forte. Seu recorde contra oponentes japoneses no Pride era perfeito. Ele nunca perdeu para um, mas cada grande momento teve um preço. O empate de 15 minutos com Crocop. As guerras com Anderson e Arona. Oponentes saindo com órbitas oculares quebradas, clavículas destroçadas e olhos inchados completamente fechados. E Silva absorvendo dano em troca. Cicatrizes reabrindo nos mesmos lugares acima dos olhos. Luta após luta, ano após ano. As regras do Pride pioraram tudo em termos de dano. Chutes de soccer em oponentes caídos. Pisadas. Joelhos em um homem na lona. As lutas em que Silva competia foram construídas para permitir a quantidade máxima de dano em cada parte do corpo. E ele competiu nelas repetidamente no nível mais alto sem parar. Quando o Pride fechou em 2007, o recorde estava completo. 4 defesas de título, o Grand Prix de 2003, todos os recordes de nocaute e derribamento do Pride, e um corpo que absorveu milhares de golpes, sobreviveu a múltiplos cortes que precisavam de dezenas de pontos, e teve o nariz quebrado tantas vezes que a extensão completa do dano só ficaria clara quando um cirurgião o abriu 2 anos depois. A era Pride o tornou uma lenda. Também iniciou a contagem regressiva para tudo que veio depois. O corpo se desintegra. Quando o Pride fechou e Silva assinou com o UFC em 17 de agosto de 2007, ele tinha 31 anos. Ele tinha acabado de terminar a sequência mais dominante na história do MMA até aquele ponto. O UFC operava sob regras diferentes sem chutes de soccer e sem pisadas, mas a crença geral era que o assassino do Machado ainda seria o assassino do Machado. Sua primeira luta de volta foi o UFC 79 em 29 de dezembro de 2007 contra Chuck Liddell, um ex-campeão do UFC. Ele perdeu por decisão unânime em 3 rounds de trocas em pé e absorção de dano. Ele ganhou luta da noite, mas ainda era uma derrota. Depois veio o UFC 84 em maio de 2008. Nocaute de Kit Jardine. A velocidade e o poder antigos ainda estavam lá em pequenos surtos. A multidão respondeu do jeito que sempre tinham. Depois o UFC 92 em dezembro de 2008, Rampage Jackson em revide. Um contra-ataque mão direita, 3 minutos e no primeiro round. Silva foi nocauteado completamente. 3 lutas, 1 vitória. O padrão já estava se formando. Breves momentos da versão antiga de si mesmo separados por um corpo que não podia mais levar o mesmo castigo que uma vez levava. Em junho de 2009, ele perdeu por decisão unânime para Rhys Franklin no UFC 99 na Alemanha. Bônus de luta da noite novamente, outra derrota. E após essa luta, ele foi operado. O que o cirurgião encontrou quando abriu a face de Silva contou a história completa do que aqueles anos de Pride fizeram com ele. Em suas próprias palavras de um blog em vídeo que gravou na época, o trabalho no nariz foi tão grave. Ele tinha quebrado várias vezes em lutas e em treinamento. E o dano se acumulou até que as vias aéreas foram quase completamente bloqueadas. A cirurgia aumentou a sua ingestão de oxigênio em 30%. O cirurgião raspou seu crânio para remover o acúmulo de tecido cicatricial. Silva mudou de peso para os médios em 185 libras como resultado direto do procedimento. Ele descreveu se sentindo saudável naquele vídeo e por um tempo parecia que a cirurgia de Silva poderia lhe dar um novo capítulo em sua carreira. Ele começou nos médios no UFC 110 em fevereiro de 2010, vencendo Michael Bisping por decisão unânime. Mas então as lesões voltaram.
3 costelas quebradas em treinamento o forçaram para fora de uma luta agendada. Uma cirurgia no joelho para ligamentos rasgados seguiu logo depois. Ele ficou de fora por meses. Em 2011, Chris Leben o nocauteou no UFC 32. Depois ele voltou e venceu uma parada de luta da noite contra Demian Maia. Depois perdeu uma guerra de 5 rounds para Rich Franklin novamente no UFC T47. Depois nocauteou Brian Stann no UFC On Fight TV8 em 2013, coletando outro bônus de luta da noite e nocaute da noite na mesma noite. As vitórias continuaram vindo, mas as derrotas ficaram cada vez mais difíceis de ver. E o tempo entre lutas continuou preenchido com cirurgias, recuperações e lesões de treinamento que curtavam seu impulso todas as vezes que começava a construir. Cada vez que parecia que tinha encontrado a versão antiga de si mesmo novamente, o corpo o puxava de volta. Depois veio 2014, o momento que empurrou tudo para a frente da pior forma. Silva estava agendado para lutar contra Chael Sonnen no UFC 175. Durante a filmagem de The Ultimate Fighter Brasil 3, os dois entraram em uma briga física no set. Silva machucou sua mão e as costas. Ele começou a tomar diuréticos, uma substância proibida para controlar o inchaço e a retenção de água da lesão. Não eram esteroides anabolizantes e ele deixou isso claro na audiência da NSCC. Eu não uso pads ou esteroides. Eu nunca usei e nunca tive nenhum problema nessa área. Mas quando o testador da NSAC apareceu em sua academia em Las Vegas em 24 de maio de 2014 para um teste de drogas aleatório, Silva saiu pela porta dos fundos. Dana White descreveu o que aconteceu. A Comissão Atlética do Estado de Nevada apareceu para testar drogas em Vanderlei e ele fugiu. Ele literalmente fugiu. Ele fugiu pela porta dos fundos, entrou em seu carro e disse que não falava inglês e se afastou. E eu tive muitas conversas com o Vanderlei. Ele fala inglês. A NSAC lhe deu uma proibição vitalícia e uma multa de 70 mil em setembro de 2014. Um juiz derrubou a proibição vitalícia em 2015, chamando-a de excessiva. Em fevereiro de 2016, a comissão a reduziu a uma suspensão de 3 anos começando do dia em que fugiu. Silva foi liberado pelo UFC em janeiro de 2016. Ele tinha 39 anos. Os anos em que poderia ter ganhado mais dinheiro, os que deveriam tê-lo preparado para o resto de sua vida se foram. Não porque seu corpo finalmente cedeu completamente, mas porque ele fugiu pela porta dos fundos. As últimas lutas e a confissão. Depois da proibição e liberação do UFC, Silva assinou com o Bellator no início de março de 2016. Mas antes de tudo isso, em maio daquele ano, algo aconteceu que não tinha nada a ver com luta. Ele foi atropelado por um carro enquanto voltava de bicicleta do treinamento em Curitiba. O motorista não parou. Um homem que viu o acidente disse a Silva: "Você nasceu de novo." Silva postou no dia seguinte: "Estou muito triste porque poderia ter morrido. Meu capacete quebrou. Se não houvesse capacete, poderia ter morrido." O acidente necessitou cirurgia no ombro e no joelho esquerdo. A mancada permanente que os fãs notariam em vídeos anos depois conecta em parte aquela tarde em uma rua em Curitiba. Nesse mesmo mês, Silva foi a uma palestra sobre concussões. O que ouviu lá permaneceu com ele. Ele postou no Instagram que se identificava com 12 dos 15 sintomas que o especialista tinha listado. Ele chamou de assustador, mas não compartilhou a lista completa publicamente naquela época. Ele lutou mais 2 vezes em toda a sua carreira. Ambas foram no Bellator. Ambas foram perdas. Bellator 180 em 24 de junho de 2017 no Madison Square Garden. Chael Sonnen. A luta que originalmente deveria acontecer no UFC 175. Derrota por decisão unânime. 3 rounds sendo superado em wrestling e pontos. Silva tinha 40 anos e visivelmente mais pesado, competindo no que era efetivamente peso pesado. Bellator 206 em 29 de setembro de 2018. Quinton Jackson, a 4ª vez que se encontraram. O recorde entre eles ao entrar na luta era de 2-1 a favor de Silva. Jackson o derrubou no segundo round e terminou com socos no chão aos 4 minutos e... A série agora era de 2-2 e essa foi a última vez que o Wanderlei Silva competiu em MMA. Ele anunciou sua aposentadoria em 1º de setembro de 2022 no podcast de MMA Fighting Troca Franca. Ele disse que estava passando o bastão para seu filho, Thor, que tinha começado a treinar em esportes de combate. Ele mencionou querer treinar. Ele falou sobre um possível combate de boxe com Dan Anderson, um homem com quem tinha dividido resultados no Pride. Uma última luta, disse ele. Esse combate de boxe com Anderson nunca aconteceu. Em fevereiro de 2024, Dana White anunciou a indução de Silva no Hall da Fama do UFC, Ala dos Pioneiros. A cerimônia aconteceu em 27 de junho de 2024 no T-Mobile Arena em Las Vegas durante International Fight Week. Ele foi induzido ao lado de Frankie Edgar, Joanna Jedrzejczyk e Maurício Shogun Rua. White o chamou de um dos verdadeiros pioneiros do esporte que ajudou a crescer a base de fãs do MMA em escala global. Por um breve período, a história parecia estar se movendo em direção ao legado e reconhecimento. Depois, em outubro de 2024, a confissão veio.
Silva apresentou uma declaração legal juramentada no processo antitrust federal do UFC conhecido como Liatal vs Ufa LLC, apoiando um acordo de 375 milhões em nome de lutadores que competiram no UFC entre 2010 e 2017. Ele apresentou em 4 de outubro de 2024. Esta não era uma entrevista ou postagem de mídia social. Era um documento legal assinado sob juramento apresentado em um tribunal federal. Nele, ele escreveu: "Tenho medo de que durante minha carreira tenha sofrido lesão cerebral traumática, TBI, e estou percebendo sintomas comuns de TBI e CTE, incluindo depressão, mudanças de humor e irritabilidade." Ele listou problemas de sono, dificuldade em respirar, 4 cirurgias no nariz, uma cirurgia facial, 2 cirurgias no joelho esquerdo, uma cirurgia no joelho direito, uma cirurgia no cotovelo, e depois isto, esses fundos também me permitiriam obter a assistência médica que preciso e manter um teto sobre minha cabeça e comida na mesa. A triste realidade é que fundos daqui a alguns anos podem não me servir. Eu posso usar e aproveitar esses fundos com minha família agora. Este era o campeão dos pesos médios do Pride, o homem com 22 vitórias e 15 nocautes na principal organização de MMA do mundo. O homem induzido ao Hall da Fama do UFC apenas 4 meses antes daquele arquivo, pedindo a um tribunal ajuda com moradia e comida, dizendo que dinheiro no futuro poderia chegar muito tarde. Até 2019, ele tinha ido ainda mais longe em uma entrevista separada. Ele participou de outra palestra sobre concussão e disse que se identificava com 8 de 10 sintomas: mudanças de humor, raiva rápida, esquecimento, problemas de sono, depressão e irritabilidade. Ele disse que queria doar seu cérebro para pesquisa de CTE depois que morresse. "Estou realmente interessado em doá-lo já que não vou estar usando." Ele riu quando disse. O riso não o tornou menos sério. Nenhum tratamento para CTE existe. Silva disse isso ele mesmo no documento legal. O dano de décadas de chutes de soccer, joelhos voadores e pressão para a frente incessante no Pride não desaparece com o tempo. Acumula. O homem naquele arquivo legal lutando para dormir, lutando para lembrar, preocupado em manter um teto sobre sua cabeça, é o resultado direto do homem que jogou 17 joelhos consecutivos em Quinton Jackson na frente de uma multidão cheia do Tokyo Dome. Esse é o preço. Essa é a troca. E até outubro de 2024, essa troca estava registrada em tribunal federal. A noite em que tudo se abriu. Menos de 12 meses após apresentar aquela declaração legal juramentada, após escrever em um documento de tribunal que temia dano cerebral irreversível, que não podia dormir e que dinheiro no futuro poderia chegar muito tarde, Wanderlei Silva entrou em um ringue novamente. Em 27 de setembro de 2025, no Spot Fight Night 2 em São Paulo, o Silva de 49 anos entrou em um combate de boxe de exibição contra Acelino Popo Freitas, um ex-campeão mundial aposentado de 2 divisões com recorde profissional de 41-2 com 34 nocautes. O oponente original, Vitor Belfort, havia desistido com uma lesão. Silva tinha estado treinando para um retorno no boxe e aceitou a substituição em curto prazo. Wanderlei chegou 44 libras mais pesado que Freitas na pesagem, aproximadamente 2.006,7 libras contra 162,7 libras de Freitas. Como exibição, não havia limites de peso estritos, mas a diferença de tamanho era clara para qualquer pessoa assistindo. Freitas usou técnica de boxe mais limpa para controlar os primeiros rounds. Silva foi ferido no round 1. No round 3, ele empurrou Freitas para a lona. Nenhuma queda foi concedida e Freitas respondeu com socos após o sino. O round 4 desabou completamente. Silva jogou cabeçadas ilegais repetidas em curto alcance. O árbitro tirou 3 pontos, um para cada falta. Freitas desferiu uma gancho de esquerda limpo durante a confusão. Aos 1 minuto e do round 4, o árbitro fez sinal para o combate terminar. Desqualificação. O combate tinha acabado. O que aconteceu depois não era parte de nenhuma luta. Segundos após o resultado ser anunciado, o corner de Silva correu para o ringue. Fabricio Werdum, o ex-campeão dos pesos pesados do UFC que estava trabalhando como corner de Silva naquela noite, junto com o filho de Silva, Thor, e o treinador Andreda entraram no ringue. O lado de Freitas respondeu. Aproximadamente 20 pessoas invadiram de ambos os corners. No meio do caos, enquanto Silva estava em pé, exausto e ainda usando suas luvas de boxe, Rafael Freitas, filho de Popo, que não era um corner oficial, o soco direto na parte de trás da cabeça. Silva caiu, completamente inconsciente. Seu corpo ficou mole na lona e ele teve que ser arrastado por seus companheiros de time para o canto para mantê-lo longe da briga em andamento ao seu redor. Ariel Enui descreveu como a filmagem parecia quando se espalhou online. Wanderlei Silva sendo nocauteado e depois arrastado em uma cena muito assustadora. Silva foi levado ao hospital e liberado após cerca de 4 horas. Este é Wanderlei Silva que, a propósito, provavelmente não deveria estar lutando de forma alguma, que participou da ação coletiva e deu testemunho dizendo que estava lidando com todos os tipos de problemas no cérebro. No dia seguinte, ele postou um vídeo mostrando seu rosto. Seu olho direito estava inchado completamente fechado com hematomas pesados ao redor. Ele disse, tenho muitas dores de cabeça. Farei testes aqui em Curitiba para determinar e identificar se tenho alguma lesão grave na cabeça ou não. Até 2 de outubro, ele tinha dado a atualização completa sobre o dano. 3 ossos quebrados, 2 ossos quebrados ao redor das órbitas dos olhos, nariz quebrado em 4 lugares, 7 pontos ao redor do olho, dores de cabeça contínuas, tontura e um olho que não abriria. Ele chamou o que aconteceu de ato criminoso e disse que planejava tomar ação legal. Werdum chamou o soco de muito maldoso e maligno, apontando que Silva estava cansado da luta e usando luvas quando ele desferiu.
Rafael Freitas divulgou uma declaração afirmando que estava defendendo sua família. A promoção divulgou uma declaração pública contra a violência. O Conselho Nacional de Boxe Brasileiro deu a ambos Silva e Freitas suspensões de 180 dias e o treinador Andreda recebeu uma proibição de 365 dias. Rafael Freitas não recebeu suspensão porque não era um participante oficial no evento. A reação de lutadores e mídia veio rápida. Ariel Helwani leu parte do arquivo de tribunal de 2024 de Silva no ar e disse o que muitas pessoas estavam pensando. Se seus amigos no Bellator, eles deveriam estar te dizendo para não lutar agora. Como dissemos durante a ação coletiva, havia ele citando problemas no cérebro, tudo isso. O que ele está fazendo lá? Matt Brown, um lutador do UFC de longa data, foi além em seu podcast e falou diretamente com outros lutadores que poderiam estar assistindo. Você tem que ser mais do que apenas um lutador. Temos que reconhecer que isto não é um esporte de toda a vida. Você só tem um cérebro. Você pode ter seus membros quebrados. Você podemos perder seus pés. Mas quando seu cérebro começa a falhar, você não tem nada mais. E então sua saúde é de longe a coisa mais importante de sua vida por uma margem grande. Sacrificamos toda a nossa saúde para perseguir riqueza. E então obtemos a riqueza. Não acho que há uma única pessoa que não trocaria tudo de volta por sua saúde. Dana White tinha dúvidas sobre o comeback desde o início. Quando a luta foi discutida pela primeira vez no final de 2024, ele disse que acreditaria quando visse. Esse comentário voltou à tona após a briga. A partir de março de 2026, nenhuma nova luta foi anunciada. Silva está servindo sua suspensão de 180 dias. Sua atividade pública mais recente foi um pequeno número de postagens de mídia social, a maioria delas compartilhando novamente destaques antigos do Pride. Vídeos de fãs de início de 2026 mostram uma mancada permanente, uma postura moldada por anos de dano acumulado, movimento mais lento, e um jeito de se carregar que não parece em nada com o homem que perseguia oponentes em um ringue do Pride na frente de dezenas de milhares de fãs. Clique em um dos cartões na sua tela para ver mais vídeos como este.